Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Oséias, livro do profeta Oséias. Oséias fica depois de Daniel. Oséias capítulo 4, verso 10. Não sei se ajudei muito, né? Oséias depois de Daniel. É o profeta Daniel, depois vem Oséias. Capítulo 4, verso de número 10 ao 12. Eu quero ler esse texto com vocês. Oséias capítulo 4, verso 10 ao 12. Irmãos, o texto que Oséias está tratando há muitos e muitos anos atrás, quando ele profetizou em Israel, é uma realidade que nós voltamos a presenciar na nossa sociedade. A mensagem que eu vou pregar hoje, ela é fruto de um incômodo meu. Há 2 semanas atrás, acho que 2 semanas ou 10 dias, acho que uns 10 dias, não é? Nós fomos na feira gastronômica aqui da cidade. Depois de muito tempo, né, por causa da pandemia, ela não vinha acontecendo. E quando eu cheguei lá, junto com a minha esposa, a gente queria comer alguma coisa, me chamou muita atenção. Como sempre, quando essas festas acontecem ou essa feira acontece, a multidão de crianças, adolescentes de 10 a 13 anos, além de fumar e beber muito, as roupas de um tamanho que chega a gente a ficar constrangido. Mas quando você está naquele ambiente, você percebe um espírito atuando entre eles, que é o espírito de sensualidade. E eu vou pregar sobre esse assunto. Não é fácil pregar sobre isso. Posso te dizer que não é fácil. Você nunca viu um pastor pregar sobre isso. Eu nunca vi um pastor pregar sobre sensualidade. Não vou falar de roupa. Eu vou tratar desse espírito que anda dentro das igrejas e na sociedade brasileira. Oséias denuncia esse espírito. Oséias denuncia essa coisa, essa realidade espiritual, que você que está aqui, infelizmente, a maioria de nós já nos acostumamos com isso, e não nos incomodamos mais com esse espírito que atua no coração da nossa juventude, que atua no coração das pessoas maduras e velhas, inclusive. Porque hoje você não vê a sensualidade apenas expressa na vida dos adolescentes, mas você encontra senhoras sexagenárias com mais de 60 anos usando roupas extremamente indecorosas, extremamente sensuais, e achando que estão abafando. Volta e meia nós assistimos as pessoas numa conversa, e se é mulher assim, não, porque você tem que ser assim, não é? Você precisa ser muito gostosa. Essa expressão, na verdade, ela está dizendo que a pessoa precisa ser extremamente sensual, chamar a atenção para si, fazer com que as pessoas anotem, apercebam, não pelas qualidades do seu caráter, não pelas qualidades e dos valores morais que ela possui, mas que anotem, chamem a atenção para ela por causa da sensualidade. E isso é a realidade que nós estamos vivenciando hoje. Antigamente, quando as pessoas iam casar, havia muito pouco contato físico, não é? Me lembro de algumas ovelhas que já pastoreei, que me contavam o tempo de namoro delas. Elas diziam assim, a gente ia lá namorar, a gente sentava numa ponta do sofá, a namorada na outra ponta, o pai e a mãe no meio, e os dois tinham que se virar ali naquele ambiente. Havia muito pouco contato, havia muito pouca, toque físico.
porque as pessoas tinham que se conhecer antes, havia tempo para se conhecer os valores, o caráter, para depois você experimentar, depois de casado, as intimidades. Mas hoje não. Hoje o espírito de sensualidade tem invertido tudo isso. As pessoas hoje se experimentam, as pessoas hoje se abraçam, as pessoas hoje enfiam uma dentro da outra, quase vazam do outro lado, e daqui a uma semana já não querem mais se ver. Vivemos uma bagunça no que diz respeito à vida sentimental e amorosa da sociedade hoje. Então veja o que Oséias denuncia no capítulo 4 do seu livro, verso 10 ao 12. Ele diz assim: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição ou de sensualidade os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Mesmo assentado, querido, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, nós te apresentamos, ó Deus, mais uma vez a ministração da tua palavra, e te pedimos, ó Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa abrir o nosso coração, nosso entendimento, para que possamos acolher as revelações das Escrituras Sagradas. Mas sobretudo, Pai, nós te pedimos que ela possa gerar em nós uma transformação. Sobretudo nós te pedimos, ó Deus, que ela possa colocar o prumo, as coisas no prumo na nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, valores e verdades que possam estar, ó Deus, destruídos no nosso coração e na nossa mente, que o Senhor possa restaurar, para que possamos ter uma vida, para que possamos ter um procedimento que seja aprovado aos teus olhos. Nós oramos, ó Deus, repreendendo todo espírito de incredulidade, de resistência à tua palavra, repreendendo essas ações espirituais e pedindo, ó Deus, que o Senhor, através do teu Espírito nessa noite, possa quebrantar o nosso coração, compungir o nosso coração, gerando transformação em nós. Nós oramos com essa fé, pedindo ao Senhor que seja desse modo, no nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, o profeta Oséias, ele profetizou num tempo muito desafiador, porque ele era um homem de Deus, mas ele estava vendo o povo de Israel se desviar de Deus. Ele estava vendo o povo de Israel correr atrás de ídolos e de imagens, de esculturas, mas no meio de tudo isso, ele percebia também que o povo de Israel, além de estar sendo corrompido na sua adoração, ele percebeu que o povo estava sendo corrompido também na sua moralidade, no seu caráter, na forma como eles deveriam se relacionar com Deus, que já estava ruim, porque eles abandonavam o Senhor e consultavam os ídolos e as imagens. Mas também o profeta Oséias começa também a denunciar agora esse espírito de sensualidade que estava invadindo o coração do povo de Israel. O que nós precisamos entender quando nós falamos de sensualidade é que nós não estamos apenas lidando com uma situação de nível do comportamento humano. Tem muita gente que acha que é o costume, é o comportamento das pessoas, isso está acontecendo porque é assim que acontece há muito tempo. Nós, quando falamos de sensualidade, nós estamos lidando com um espírito, com uma entidade maligna. No verso 12 desse capítulo, ele diz assim: porque um espírito de prostituição, ou seja, um espírito de sensualidade os enganou. O que a Bíblia diz é que existe um espírito que atua especificamente para levar a nossa mocidade, para levar a juventude, para levar o homem maduro, a mulher madura, a um espírito de sensualidade, para destruir a sua vida, para frustrar a sua vida sentimental, para destruir a sua vida amorosa. E muitas pessoas estão sendo seduzidas por esses espíritos. Oséias deixa claro aqui que a sensualidade, ela é um espírito, trata-se de um ser,
trata-se de uma espiritualidade e de um ser espiritual com uma personalidade definida. O profeta Oséias, ele nos revela que por detrás dessa sensualidade, que muitas pessoas encaram, acham até que é uma conduta inofensiva de comportamento, ele diz que por trás dessa sensualidade existem agentes dotados de grande poder de engano, e eles estão mal intencionados. Esses seres, esses espíritos, quando começam a agir na vida das pessoas, eles estão mal intencionados, porque eles querem perverter a moralidade e a conduta sexual das pessoas, a fim de levá-las para um beco sem saída, a fim de destruir as suas vidas. A sensualidade, ela não é apenas uma postura que atrai e desperta a cobiça no coração das pessoas por você. O que essas entidades fazem, e a palavra de Deus nos revela, é levar as pessoas a terem um relacionamento íntimo em bases condenadas, reprovadas pelo Senhor nas Escrituras Sagradas. A maior crise que nós vivemos hoje, irmãos, não é a crise econômica, não é a crise social ou a crise política. A maior crise que nós vivemos é a crise moral. O ataque desses espíritos de sensualidade, ele tem transformado a imoralidade de alguns anos atrás na moralidade atual. A verdadeira moda dos nossos dias, quando nós olhamos para a sociedade, tem sido a decadência. Essa é a moda. Quanto mais decadente, mais descolado, na linguagem da mocidade. E aqui nesse texto, Oséias mostra o que esse espírito de sensualidade promove na vida das pessoas. E o que é que ele promove? Qual é a bola que levanta esse espírito de sensualidade quando ele começa a operar no coração de uma pessoa? Veja o que diz e o que nos revela a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o que o espírito de sensualidade promove na vida de uma pessoa é a destruição da vida sentimental. Escute isso. Quanto mais a pessoa tenta ser gostosona, chamar a atenção para si através do corpo ou das roupas pequenas que vai usando, ela está entrando num caminho de frustração da sua vida sentimental. Os sentimentos são a área mais vulnerável do ser humano. Preste atenção nisso. Nós somos facilmente golpeados e nocauteados nessa área pelo maligno. A vida espiritual de muitas pessoas, ela começa a ir para a lona a partir de uma derrota na área sentimental. E é aqui que entra aquela advertência do profeta Jeremias no capítulo 17, no verso 9, quando ele diz o seguinte: enganoso é o coração. E aqui, o profeta Robert faz uma aspa e diz assim: enganoso é o coração, os sentimentos, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa é a pergunta do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, no verso 9. Ele fala que os nossos sentimentos são enganosos, que os nossos sentimentos são corruptos. E você já viu quanta loucura essa moçada faz, quanta loucura um homem maduro, às vezes até envelhecido, faz, quando ele está tomado de um sentimento que ele considera ser de paixão. O camarada abandona um casamento de 30 anos por causa de um sentimento de paixão. Ele não quer saber se os filhos vão se arrebentar. Ele não quer saber de toda a história que ele construiu antes, mas por causa de um sentimento, por causa de uma paixão que muitas vezes foi despertada pela sensualidade, porque depois de 30 anos de casado com a mesma mulher, ela envelheceu, ele é um pouquinho barrigudo, careca como eu, ela também ganhou algum peso, agora ele olha para uma menina toda enxuta, expondo o corpo, expondo as pernas, expondo o peito, e então agora por causa de um sentimento, ele corre atrás disso e abandona tudo.
E na busca da felicidade e na busca da realização, o que é que tem acontecido hoje? Você está encontrando uma multidão de gente velha, uma multidão de gente madura, uma multidão de gente nova, frustrada na vida sentimental. É gente que não para de sair da cama um do outro e nunca se sente realizado. São pessoas que não conseguem estabelecer um relacionamento amoroso e sentimental que seja permanente e duradouro, porque eles estão sempre movidos por um sentimento de sensualidade, de paixões que entram e saem da vida deles, e eles não constroem nada permanente. Muitas vezes nós damos aos nossos sentimentos um lugar perigoso de autoridade. Preste atenção, muitas vezes você dá aos seus sentimentos um lugar perigoso de autoridade. Tem pessoas que dizem assim: se Deus é amor, o amor legitima tudo. Como é que Deus, que é amor, seria contra o amor que eu sinto? A pessoa diz assim, por outra pessoa do mesmo gênero sexual que o meu. Dois homens. Se Deus é amor, como Ele vai? Sabe porque isso é um sentimento, é um espírito de sensualidade que vai enganando a pessoa, que vai destruindo a vida da pessoa, que leva a pessoa a uma vida de destruição, porque ele está sendo enganado, ele está dando uma autoridade excessiva aos seus sentimentos, está dando um lugar perigoso, e aí a voz do sentimento dentro do seu coração tem a tendência de se tornar mais alto na vida dele do que a orientação da palavra de Deus. E o que sentimos não quer dizer que é legitimado pela palavra de Cristo. Os seus sentimentos, você pode estar dando a ele uma autoridade muito elevada na sua vida, mas não quer dizer que a palavra de Deus concorde com ele. E muitas pessoas estão permitindo que aquilo que elas sentem passem a ditar o comportamento delas, e quando isso acontece, o sentimento que a pessoa começa a ter no coração, e ele vai lhe enganando, então isso anestesia a consciência, isso inibe o nosso conhecimento, porque nós passamos a ouvir agora e a obedecer os nossos sentimentos, em vez de ouvir e obedecer a palavra de Cristo. Esse espírito de sensualidade, ele promove divórcios, abandono de filhos e muitas outras formas dolorosas de infidelidade. As pessoas que estão dominadas por esse espírito de sensualidade, elas começam a tropeçar nos princípios e nos valores da palavra de Deus, elas se afastam das verdades espirituais, e hoje em dia o espírito de sensualidade anda solto no nosso meio, querido. É só você observar a moda dos dias atuais. E qual é a moda atual? Você já reparou qual é a moda atual? A moda atual é que nós temos muito peito de fora, temos muita barriga à mostra, tem muito bumbum aparecendo, tem perna de fora aos milhares por aí, tem muita sensualidade no ar, na TV e nas ruas. Mas também você e eu nunca vimos uma geração tão frustrada na sua vida amorosa e sentimental como a que nós estamos vivendo hoje. Porque o espírito de sensualidade, escute isso, querido, você que é novo, nova, meia idade, maduro, o espírito de sensualidade não vai te ajudar a conquistar ninguém. Quando uma pessoa começa a cobiçar você, a desejar você, pelo que ela está vendo, e não pelos valores que há no seu coração, você está começando uma construção errada. Esse espírito de sensualidade, ele veio para destruir a sua vida sentimental e o seu relacionamento com Deus. A primeira coisa que a palavra do Senhor condena e mostra que quando as pessoas permitem que esse espírito de sensualidade tome conta delas, é que elas terão a sua vida sentimental destruída. Em segundo lugar, o que o espírito de sensualidade promove na vida de uma pessoa é a ausência de inteligência. Está dito aí no verso 11, veja o que Oséias diz: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram
o entendimento. Preste atenção no que ele está dizendo, mas observe com cuidado. A sensualidade é colocada aqui na palavra de Deus no mesmo nível de embriaguez alcoólica. O que acontece quando o cara está embriagado? O que ocorre quando o cidadão enche a cara? A Bíblia está colocando a sensualidade no mesmo nível da embriaguez, ou seja, a sensualidade e o vinho que embriagam a alma e remove da nossa vida a capacidade de percepção. Ele está dizendo que uma pessoa que também se permite conduzir por esse espírito de sensualidade, essa pessoa fica tonta, essa pessoa perde a inteligência, essa pessoa perde a capacidade de tomar decisões corretas, essa pessoa começa a andar sem direção, ela não consegue andar em linha reta, ela perde o rumo, a inteligência. O que a palavra de Deus está dizendo é que quando nós somos conduzidos por um espírito de sensualidade, não vai existir em nós inteligência, sobriedade, e aí a loucura, a insensatez, a inconveniência, o desnorteamento se instalam na vida dessa pessoa, e as decisões dela na área amorosa, na área afetiva, na área sentimental, começa a ser um desastre. A sensualidade é a mãe da burrice, porque ela cega o entendimento, leva a pessoa a fazer escolhas moralmente suicidas, e ao mesmo tempo, a pessoa que está vivendo debaixo da influência desse espírito de sensualidade, ela fica cheia de coragem para realizar coisas loucas, coisas impensadas e precipitadas, porque essa coragem que vem ou do alcoolismo. Você já viu quando o cara às vezes quer chegar numa menina e ele não tem coragem aí no mundo, sabe o que ele vai? Ele toma umas, aí ele fica mais solto, fica mais corajoso, né? Porque a Bíblia está dizendo que essa coragem que vem do alcoolismo ou da sensualidade, ela traz consigo a influência de um espírito de morte. Uma pessoa embalada pelo espírito de insensualidade, a Bíblia está dizendo, é como um bêbado espiritual, é como um tonto desprovido de juízo e de bom senso. Essa pessoa está à beira de cometer aí uma asneira, pecando contra a sua própria vida. A palavra de Deus diz que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento, ou seja, a sensualidade e a bebedeira, ele diz que elas caminham juntas. Quando você olha, por exemplo, as festas que são promovidas por aí, regadas à bebida, o que acontece quando elas terminam? Elas terminam quase sempre no barranco da imoralidade. É um brinde ao prazer, mas que resulta na falta de entendimento, e a falta de entendimento tem levado essas pessoas para as avenidas da morte que operam contra elas. O que a Bíblia está dizendo, e você e eu precisamos entender, querido, é que a sensualidade, quando ela entra no nosso coração, quando ela participa da nossa vida, ela destrói a nossa vida sentimental e ela tira a nossa capacidade de entender as coisas. É por isso que eu já falei tanto aqui, né? Mas eu insisto. Às vezes eu vejo os pais e as mães criando os filhos ou as filhas, e eles vão botando aquelas roupinhas curtas na criança, enquanto ela tem 3, 4 anos, é muito bonitinho. Mas aí, irmão, sua menina começa 7, 8 anos e ela quer insistir com aqueles shortzinhos curtos, com aqueles bustiezinhos, e você vai deixando. Daqui a pouco ela está lá na rua, tomada por um espírito de sensualidade. E agora, ainda bem que eu não tenho as redes, eu não tenho Instagram, Facebook, mas o que tem de gente aí diante do espelho, de sutiã, de sutiã, bate e manda. Como é que ela tá? Tá de sutiã. Estou exagerando? Você recebeu essa semana alguma foto de uma amiguinha sua de sutiã? E o cara de tanguinha?
Você está achando que eu estou exagerando, né? Bonitão diante do frente do espelho. Quer mostrar que tem, né? Bumbumzinho bacana. Irmãos, esse espírito vem tomando conta de muitos lares e famílias, porque muitos pais e mães não estão tendo discernimento, porque eles não estão ajudando os filhos a conduzirem a vida por valores que são eternos e não por esse espírito de sensualidade. E aí, quando você e eu saímos à rua, nós ficamos incomodados com as vestimentas que encontramos. Mas se você olhar o guarda-roupa da sua filha, faça uma autocrítica lá. Faça uma autocrítica lá. Não adianta só condenar o mundo, quando nós, na nossa casa, também temos permitido que esse espírito de sensualidade tome conta. Moça e rapaz, se vocês querem construir um dia uma família bem-sucedida e equilibrada, não tente ganhar o rapaz por causa das coxas bonitas que você tem ou do peito volumoso que você possui. Isso é um espírito de sensualidade que vai te enganar. A pessoa vai se aproximar de você porque ela vai ser atraída por esse espírito de sensualidade que quer apenas tirar proveito da sua juventude e da sua beleza. As pessoas, quando se aproximarem de você porque querem ter um relacionamento de namoro, elas devem se aproximar por causa dos valores que ela identificou no seu coração, da integridade, da retidão, da pureza, da santidade, daqueles valores que vão permanecer e que vai ajudar você a construir um lar. Não porque você é gostosona e abafa, porque na verdade você não está abafando nada, você está construindo uma vida para derrota, para destruição. Oséias, ele diz que a sensualidade, quando ela entra na nossa vida, ela destrói a vida sentimental e amorosa. E quando nós damos espaço à sensualidade no nosso coração, ela destrói a nossa inteligência, nossa capacidade de discernir as coisas. Em terceiro lugar, o que esse espírito de sensualidade promove na vida de uma pessoa é a imoralidade e a imaturidade emocional. O verso 11, quando o profeta Oséias denuncia dizendo assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Tiram o entendimento, mas quando esse espírito entra, esse espírito de sensualidade entra na vida das pessoas, ele leva as pessoas para a imoralidade e para a imaturidade emocional. A maior crise que nós vivemos na atualidade, como eu disse, não é a crise econômica, política ou social, é a crise moral. Essa crise, ela não está fora das pessoas, essa crise moral está dentro das pessoas. Essa crise não foi provocada porque faltou recurso na nossa casa, porque faltou dinheiro na minha família ou na sua família. Essa crise, ela foi provocada por causa da inconsistência do caráter das pessoas. Apesar de todo o avanço científico que nós temos experimentado nas últimas décadas, a humanidade, ela vem sofrendo de dois males fatais que têm sido promovidos no nosso meio, incentivado no nosso meio pela sensualidade. E quais são os dois males que a sensualidade incentiva e estabelece na vida das pessoas? Ela atrofia a moral e ela não permite um amadurecimento emocional. A atrofia moral, ela tem gerado uma grande crise no caráter das pessoas, nos compromissos, no relacionamento e nos casamentos, aonde as pessoas, por exemplo, elas estão desistindo cada vez mais fácil e levianamente de suas responsabilidades de uns para com os outros. Hoje as pessoas, elas não são mais fiéis, por exemplo, ao casamento, elas são fiéis ao sentimento. Você já parou para perceber? As pessoas não são mais fiéis ao casamento, as pessoas são fiéis ao sentimento. Isso é uma crise moral. Então, preste atenção. Hoje as pessoas, se elas não, por exemplo, se elas se sentem bem
Então elas permanecem nesse relacionamento de união que nós chamamos de casamento. Mas se ela não se sentir bem, ela descarta o outro como se fosse um objeto, porque ela não está se sentindo bem. E aí, porque já se estabeleceu a crise moral, porque a sensualidade entrou e destruiu a moralidade, a pessoa já não é mais fiel a princípios e valores, elas são fiéis aos sentimentos. Se eu me sinto bem nesse casamento, eu estou nele. Se eu não me sinto bem, eu descarto o outro. Troco de marido, troco de mulher, troco de parceiro, troco de parceira. Essa atrofia moral, ela produziu uma geração fraca de caráter, produziu uma geração de pessoas de pouca fibra, gente que não está disposta a fazer sacrifício de espécie alguma. São pessoas que desistem da luta, por exemplo, dentro do casamento, logo nos primeiros minutos, diante das primeiras dificuldades, são fracas de caráter. Por quê? Porque a moral foi atrofiada. Agora preste atenção, a atrofia moral, ou a imoralidade, ela tem um efeito colateral. Sabe qual é o efeito colateral da imoralidade? É que ela tem gerado, ela pariu a imaturidade emocional. Uma geração que é imatura emocionalmente. Um dos maiores desafios para a ciência hoje são as doenças e males emocionais. Por quê? Porque a destruição dos valores morais gerou uma diversidade de problemas emocionais sem precedentes e que se manifestam claramente através das doenças de desordens psicológicas. Você está vendo um crescimento de gente desequilibrada emocionalmente. Você está presenciando hoje uma geração que não consegue superar problemas, contrariedades, dificuldades, que adoecem facilmente. E não é só uma geração nova não, os de meia idade e os adultos também estão perdendo as estruturas. Sabe por que isso está acontecendo? Porque houve um crescimento da imoralidade no nosso meio, e a imoralidade ela gera um efeito colateral que se chama imaturidade sentimental. E aí as pessoas adoecem. Hoje os psicólogos, os psiquiatras e muitos outros terapeutas reconhecem que o maior desafio na sociedade é resolver o problema dos bebês de 80 quilos. Você sabe quem são os bebês de 80 quilos? São aquelas pessoas que eles precisam ajudar a crescer, porque eles já são crescidos do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocionalmente são bebês, são crianças, são cheias de crise, são mal resolvidos, são cheios de dodói. Qualquer coisinha, eles estão em crise. O que você precisa saber é que a sensualidade e a imoralidade tem cobrado um alto preço das pessoas. O preço que elas estão pagando é com os casamentos destruídos, é com as famílias arruinadas, é com os filhos perdidos, e isso tudo acaba alimentando traumas na alma das futuras gerações, e que desde cedo, repara para você ver como nós temos presenciado o crescimento na nossa sociedade de filhos e filhas que estão crescendo sem o referencial do pai, às vezes sem o referencial da mãe, porque eles se separaram, e isso vai gerando na vida dessas pessoas o que, querido? Isso vai gerando carências, isso vai gerando ausência, isso vai gerando dor, isso vai gerando rejeição, isso vai gerando abandono, e esse ambiente hostil de desproteção e desamor, ele vai ministrando a vida dos nossos jovens um espírito de inconsistência emocional, de inconsistência moral. Isso vai forjar traços no caráter dessa geração, traços de insegurança, de gente mal resolvida. Oséias diz que quando esse espírito de sensualidade chega, ele promove imoralidade e imaturidade emocional. Esses poderes demoníacos da sensualidade,
eles seduzem, eles enganam, eles saqueiam, eles violentam, eles escravizam, eles abusam da vida sentimental e sexual das pessoas, te induzindo, por exemplo, a relacionamentos condenados por Deus em sua palavra e com a intenção clara de destruir a sua vida. Portanto, eu quero terminar a minha palavra dizendo para você: fuja da sensualidade. Fuja da sensualidade. Não dê espaço a ela na sua vida. Você, mulher, você pode se cuidar. Você pode ser bonita. Você pode se arrumar. Mas você não precisa despertar no coração dos outros o desejo e a cobiça por você. Isso é tolice, isso é burrice. Isso vai fazer com que as pessoas se aproximem de você, não por causa das suas qualidades de caráter, não por causa dos valores morais que você possui. Isso vai levar você a construir um relacionamento frágil, que vai levar você para o buraco, que vai trazer a infelicidade. Porque Oséias diz que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Não permite que você amadureça, cresça diante de Deus e dos homens. Fuja da sensualidade. Não dê espaço a ela na sua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos ficar atentos com a nossa vida e também com a vida dos nossos filhos e filhas. Nenhum problema de você ir na academia, de você ter o seu corpo bem definido. Isso é ótimo, faça. É necessário até para a saúde, mas você não precisa expor isso na rua. Você não precisa expor isso no Instagram, diante do espelho. Já viu? Interessante, né? Eu não vejo, mas às vezes alguém me mostra aí, tem um espelhão lá, além do biquinho, ó o pezinho. Mas aquela roupa, sabe como é que é, né? Aquela roupa chamativa. Aí, mostrando, né, que o personal trainer que ela tem, se é o Kaique, nossa, ele está trabalhando bem, né? A gente sabe bem, né, Kaique, que muita gente está, não é por causa da saúde, é por causa da sensualidade, da estética. Nada de errado em você cuidar da sua saúde, nada de você cuidar da sua estética, mas que quando você for estabelecer um relacionamento com as pessoas, especialmente se é um relacionamento sentimental, que esse relacionamento seja estabelecido não pela cobiça, não pela sensualidade, mas pelos valores de caráter que você adquiriu na sua casa ou que você recebeu da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, te dar discernimento, juízo e inteligência para você viver a sua vida na plenitude, mas com os valores da palavra de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Feche os seus olhos. Pense um pouquinho aí na sua caminhada cristã. Você, papai e mamãe, quem sabe você não está precisando dar uma revisão aí no guarda-roupa da sua filha. Você, moça, quem sabe você não está precisando de fazer uma revisão dos seus valores. Você, rapaz, a mesma coisa. Você pode se cuidar, pode ser um rapaz bacana, bonito, mas quando você for estabelecer um relacionamento na vida sentimental, que não seja por causa do seu corpo bem definido e trabalhado, que os valores que encantem a menina não sejam os seus olhos verdes ou azuis como as ondas do mar, que sejam os valores do seu caráter,
sua forma de conduzir a vida com inteligência, com sabedoria, com cuidado. Porque isso constrói um lar bem-sucedido. Vamos orar. Pai, nós queremos, nesse momento, ó Deus, apresentar ao Senhor a vida da tua igreja que está aqui reunida. E eu quero pedir, Espírito Santo, que no nome de Jesus, o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações. E que quando nós voltarmos, ó Deus, para os nossos lares, ao final dessa reunião, o Senhor possa nos dar um coração com uma capacidade de discernir aquilo que precisa de ser mudado na nossa vida, na nossa caminhada, e até daquilo que precisa de ser mudado no nosso guarda-roupa. Espírito Santo, a tua palavra diz que não é por força nem por violência que as pessoas são convencidas. A tua palavra revela que é o Senhor que ministra ao nosso coração o convencimento. E eu quero te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor possa, em nome de Jesus, Espírito Santo, estar ministrando ao coração de cada um de nós aquilo que é necessário para que aconteça uma mudança de valor e de significado. Nós oramos pedindo a Deus que o Senhor possa trabalhar o nosso coração durante essa semana, avivando na nossa memória a tua palavra que escutamos, a fim de que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Nós oramos, fazemos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém.